esse nosso encontro de hoje de Fat Burners fica gravado até amanhã, no nosso encontro de amanhã, que a gente vai fazer um grande resumo de todas as aulas. Então, o nosso encontro de hoje fica gravado até amanhã às 7 horas da noite. Tá? Então, se alguém quiser rever algum ponto, tiver alguma dúvida, assista depois também, que ele vai ficar disponível até às 19 horas de amanhã, ok? Como a gente falou sobre creatina, surgiram várias dúvidas de ontem para hoje. Muitas pessoas mandaram essas perguntas para mim por direct ou por perguntas nas caixinhas que a gente colocou, e de uma forma geral eu fiz um apanhado para você e eu vou começar com esse apanhado. Então, primeira coisa, creatina promove sobrecarga renal? Não, não promove. O que acaba acontecendo é exatamente essa confusão, porque a creatina ela é convertida espontaneamente à creatinina, e ao ser convertida espontaneamente à creatinina, ela afeta um marcador, que é o marcador mais barato para avaliar a função renal, que é a creatinina. Porém, se você fizer a avaliação da função renal por um outro marcador, cistatina C, DTA, inulina, você vai perceber que não acontece nada com a função renal durante a suplementação de creatina. Deixa eu tomar água, que eu já tomei bronca aqui da minha esposa, daqui a pouquinho eu vou tomar bronca de vocês também. Eu estou tão confortável nas nossas lives, que eu estou me sentindo tão em casa, que vocês já estão me dando bronca por conta da água, né? Então, já tomei minha água. A Lu tá aqui do lado, né, pegando as perguntas que vocês mandam e fica dividindo aqui comigo, me ajudando, né? Então, saiba que não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Só existe um grande homem se ele tiver uma mulher ao lado. Então, isso é fato, né? Então, eu sou muito feliz por eu ter essa mulher linda, bonita, charmosa, inteligente ao meu lado. Então, continuando a história da creatina. Então, a creatina ela vai aumentar a creatinina, porque essa é uma conversão espontânea da creatina. Sempre, sempre, sempre. É a única reação não enzimática que nós temos no nosso corpo. Então, todo mundo converte creatina a creatinina. Logo, se você tem mais creatina, você vai converter mais creatina a creatinina. O que significa que a creatinina ela só serve como um marcador quando nós não temos um viés desse. Eu lembro até que na primeira turma da mentoria eu usei um artigo que mostrava assim pacientes veganos versus pacientes que consumiam dieta mediterrânea, avaliando a função renal pelo clearance de creatinina, e a gente desconstruiu o artigo exatamente porque era um artigo enviesado nessa metodologia. Usou uma metodologia ruim para avaliar a função renal. Então, o artigo ele perde poder nesse sentido. Então, primeiro ponto, creatina não promove sobrecarga renal. A elevação da creatinina é uma elevação espontânea que nós temos sempre que nós tivermos aumento do consumo de creatina. Ponto. Tá bom? Então esse é o ponto que a gente já tem claro. Consumo de café, ele vai interferir na absorção da creatina? Não. Você pode misturar o seu café com creatina que não interfere. Interfere na ação periférica da creatina, porque eles têm ações antagônicas. Exemplo, a creatina, ela incorpora mais água. A cafeína, ela estimula a perda de água pela diálise renal. A creatina altera o metabolismo do cálcio num sentido no sarcômero, a cafeína altera no outro sentido. Então, o que acontece? Se você tiver o consumo de cafeína e creatina em momentos distintos, nada vai acontecer. Então, essa interferência ela é zerada. Tá? Então, é apenas a concomitância de consumo. Dá um gapzinho de alguns minutos, veja, porque alguns minutos, porque o clearance da cafeína e da creatina são muito rápidos. Então, se você der meia hora de intervalo, 40 minutos, isso praticamente não acontece, ok? Então, esse dado é um dado importantíssimo para nós. Tá? É preciso fazer a carga?
Depende. Isso faz parte do raciocínio clínico. Por que faz parte do raciocínio clínico? Faz parte do raciocínio clínico porque, vamos supor que você esteja acompanhando o indivíduo que quer emagrecer. Ele quer perder peso, na verdade ele quer emagrecer e ele olha muito para o peso corporal. O que vai acontecer? Se você der a carga que você faz de creatina, seja ela qual for, ele rapidamente vai subir o peso e ele vai ficar assustado com isso. É muito frequente, em termos de associação com a balança, as pessoas que lidam com a gordura corporal têm uma grande fixação com a balança. Tá? Então, elas querem perder peso na balança. Por mais que você esteja convencido e que você tente convencê-la, se ela flutuar o peso, ela terá um desafio à frente de continuar o tratamento com você. Então, não faça carga em pessoas que estão querendo fazer isso. Você pode até usar creatina, só que de uma forma mais diluída, para conseguir fazer essa incorporação ser mais lenta e progressiva ao longo do tempo, ok? Então, não precisa fazer a carga. A carga, ela é uma alternativa, ela não é uma obrigatoriedade, tá? Uma coisa que nós podemos ou não fazer o uso da suplementação em grande quantidade quando nós temos uma necessidade urgente em aumentar as reservas de fosfatidilcreatina. Lembrando que se você estiver fazendo o acompanhamento, por exemplo, de um atleta onde o desempenho dele dependa de densidade, como nadadores, dependa de peso, como saltadores, né? Dependa de peso, como lutadores, cuidado com a creatina, porque ela vai entrar como uma variável importante nessa situação. Então, isso tem que ser calculado, tem que ser planejado, para que não dê nenhum problema nessa história aí, tá bom? Então, importante isso. Eu tenho uma questão fundamental na ingestão de creatina, que são as novas vertentes de investigação da creatina. Vocês verão nos próximos anos muito estudo com gestante, com recém-nascidos, né, com os neonatos. Então, tem muita investigação ainda a ser feita nesse sentido. Então, fiquem atentos, que a gente tem ainda muita informação para trazer para vocês ao longo desse período, que será essa mudança do perfil da questão da suplementação da creatina. Tudo bem? Amanhã, então, nós teremos a nossa live, que será uma revisão de todas as aulas anteriores, não esqueçam disso, e eu já estou preparando esse resumo, então amanhã a gente volta com tudo isso. Tudo bem? Hoje a gente vai falar dos queimadores de gordura, dos fat burners. Então, a primeira coisa que eu queria dividir com vocês, e eu vou fechar aqui os comentários para a gente conversar mais tranquilamente, é o seguinte: quando nós pensamos em queima de gordura, é importante essa compreensão. A gordura, ela fica armazenada no tecido adiposo. Todo mundo sabe onde está, né? Não precisa explicar. Então, fica armazenada no tecido adiposo. E ela é oxidada, ela é queimada no tecido muscular. Então, ela tem que sair do depósito indo até a queima. É como se ela saísse do tanque de combustível do seu carro e fosse queimada lá no motor. É mais ou menos isso, tá? Esse é um ponto importante. O nosso estoque de gordura, ele está na forma de triacilglicerol. Esse nome esquisito significa 3 moléculas de ácido graxo ligadas a uma molécula de glicerol. É uma molécula muito grande, ela não sai facilmente dali. Então, para sair, ela tem que ser quebrada, ela tem que ser hidrolisada. Hidrolisada é quebra por ação da água, ok? Então, para ela ser hidrolisada, ela precisa ser quebrada numa reação que vai acontecer dentro do tecido adiposo. E aí começa a parte gostosa da ciência, a parte gostosa do metabolismo, e eu vou explicar isso para você. O que acontece? Imagine que aqui eu tenho uma célula de gordura, 80% do conteúdo de uma célula de gordura é gordura. Tá? É triacilglicerol. Então, tem poucas organelas, não tem quase nada lá dentro, a não ser gordura.
Essa gordura ela não sai dali por vontade própria, ela tem que ser quebrada, como eu disse. Para ela ser quebrada, existe todo um processo muito bem organizado, muito bem orquestrado. Como funciona esse processo? Esse processo ele funciona assim. Normalmente a gente envia um sinal via hormônio, esse hormônio chega no tecido adiposo, fala, olha, está precisando de gordura lá na circulação. Daí ele quebra essa molécula de gordura e libera ácido graxo. Tá? Então esse é o princípio. Esse tipo de reação é chamado de lipólise. Então lipólise é exatamente isso. Tá ok? Então quando a gente fala lipólise, é esse hormônio chegando no tecido adiposo, quebrando o triacilglicerol e liberando ácido graxo. Isso é lipólise, tá? Esse ácido graxo vai transitar pela circulação sanguínea e vai até as células que são capazes de oxidar esse ácido graxo. Fundamentalmente o tecido muscular. O músculo é o que mais oxida ácido graxo. Então, lipólise, quebra dessa estrutura no tecido adiposo, oxidação, tecido muscular, lipólise e oxidação. Então, a gente já sabe o que a gente está falando, lipólise e oxidação. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai pegar um suplemento que fala que é lipolítico. Lipolítico, ele está agindo no tecido adiposo, quebrando a molécula de gordura e lançando para a circulação. Ele não está garantindo a oxidação. Ok? Então, ele é lipolítico, ele quebra, mas ele não oxida. Enquanto que você vai ter outros produtos que vão falar que eles são queimadores de gordura, fat burners, e vão agir na oxidação de gordura, lá no músculo. Ok? Então, nós já definimos dois panoramas diferentes. Então, eu vou abrir aqui os comentários para você mandar as suas perguntas. Enquanto isso, eu pego meu óculos para enxergar suas perguntas, obviamente, e vou pegar o meu copo de água antes que eu receba a bronca da senhora, minha esposa. O problema não é a garganta, que eu engasgo. A água quer entrar no pulmão, então eu engulo, ela quer entrar no pulmão. Esse é o problema. Né? Repete a explicação, amor. Então, repete. Pediram para repetir a explicação, repetirei com o maior prazer. Tecido adiposo tem um estoque de gordura. Se você pegar a célula de gordura, 80% do estoque de gordura ali, 80% da célula de gordura é um estoque de gordura, é triacilglicerol. Tecido adiposo é onde eu faço a oxidação de gordura. Tá? É onde eu faço a oxidação de gordura. Lipólise é a quebra da molécula de gordura no tecido adiposo. Oxidação é a queima da gordura no tecido muscular, tá? Então, esse é um ponto importante. Quando eu falo de suplemento lipolítico, ele age no tecido adiposo, quebrando essa molécula de triacilglicerol. Quando eu falo de suplemento fat burner, eu estou falando de um suplemento que vai agir na oxidação dessa gordura. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo isso? Tranquilo? E aí, uma primeira pergunta é assim: Olange, e a tal da criolipólise? Olha que pergunta interessante. O que faz a criolipólise? Ela induz o tecido para uma ação térmica, uma ação física, e você consegue romper as células de gordura? Consegue. A gordura vai sair do tecido adiposo? Vai. Ela vai ser oxidada? Não. Por quê? Porque não está em demanda essa gordura. Porque não há necessidade de mais gordura para ser oxidada. Ninguém está fazendo criolipólise em cima da esteira. Ou seja, a oxidação está muito reduzida.
O que vai acontecer então é que se você fizer a destruição dessas células de gordura, essa gordura pode sair dali e ela vai procurar um outro depósito para se armazenar, tá? Quando nós estudamos a lipoaspiração, nós lipoaspiramos o tecido adiposo subcutâneo, sabe? Que fica embaixo da pele, né? Que faz aquela gordurinha que a gente não gosta. A gente lipoaspirou. O que nós encontramos? Que houve um aumento proporcional da gordura lipoaspirada na gordura visceral. Então, nós, entre aspas, transferimos o depósito de gordura para a gordura visceral. Qual o ponto crítico? A gordura subcutânea, ela pode deixar a gente feinho. Porém, a gordura visceral, ela pode nos matar. Porque é a gordura visceral que aumenta colesterol total, é a gordura visceral que aumenta a pressão arterial, é a gordura visceral que induz o diabetes. Então, o que a gente está falando, se você tiver alguma manobra que reduz gordura subcutânea e promove aumento de gordura visceral, essa estratégia ela é perigosa para a sua saúde. Ela pode ser boa esteticamente, mas para a sua saúde ela é perigosa. Quando a gente fez esse trabalho da lipoaspiração, foi um dado interessante que o cirurgião plástico fez, que foi do Montag, ele mesmo fala, ele fez questão de citar isso no artigo, né, que a lipoaspiração ela é uma cirurgia estética, ela não é uma cirurgia de emagrecimento, ou seja, você emagrece a pessoa e aí quando ela chega num ponto que ela tem um desequilíbrio, uma dismorfia daquela adiposidade, ela lipoaspira o que ela não gosta e tá tudo certo. Se ela lipoaspirar com o intuito de reduzir a gordura, isso não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nem é objetivo de um cirurgião plástico sério fazer isso, ou seja, é exatamente diminuir aquela gordurinha que incomoda a pessoa esteticamente, ok? Então nós falamos sobre essa redução da gordura, né? Essa redução da gordura corporal, ela pode ser estimulada, ou a quebra dessa gordura corporal, ela pode ser estimulada por alguns hormônios. Alguns hormônios, como propriamente dito, ou alguns análogos de hormônios. Então, nós temos várias substâncias que são análogas ao hormônio. Morosil é um deles. Tem uma ação like, parecido com a adrenalina no tecido adiposo. Como funciona isso? Quando eu faço atividade física de alta intensidade e baixa intensidade, popularmente conhecido como HIIT, né? O que eu estou fazendo? Eu não deixo o meu organismo fazer a leitura da intensidade de esforço que eu estou fazendo ali. E isso gera uma atividade da nossa suprarrenal. Quando aumenta a atividade da suprarrenal, o que ela faz? Ela reage secretando mais adrenalina. E essa adrenalina vai agir sobre o tecido adiposo. E aí, calma, tem um ponto importante. Eu vou tirar aqui os comentários para a gente explicar isso com calma. Quando eu tenho a ação da adrenalina ou de alguma substância parecida com a adrenalina, morosil, adrenalina, clenbuterol também tem uma ação parecida com a adrenalina, eu chego no tecido adiposo e eu estimulo os receptores adrenérgicos. E aí vem uma coisa interessante. Eu tenho receptores beta-adrenérgicos e eu tenho receptores alfa-adrenérgicos. Os receptores beta-adrenérgicos, eles quebram a gordura. Então, lembra, beta-break, né? Então, os beta quebram a gordura, beta-break, tá? E os alfa-adrenérgicos, eles inibem a quebra, tá? Então, o beta quebra a gordura e os alfa inibem a quebra da gordura. Mecanismo
quem tiver interesse, os receptores beta estimulam a quebra do ATP, gera AMP cíclico, esse AMP cíclico vai agir sobre a lipase hormônio sensível, vai ativar essa lipase, ela vai ali no nosso depósito de gordura e vai quebrar essas estruturas, tá? Então, só para a gente ter isso claro. Já os receptores alfa-adrenérgicos, eles vão lá, estimulados, eles fazem com que o AMP cíclico, que é o segundo mensageiro, deixe de funcionar, ativando uma enzima chamada fosfodiesterase. Então, quando você estimula o receptor beta, quebra. Quando você estimula o receptor alfa, inibe. Muito bem. Então, tá claro para você, né? Beta quebra, alfa inibe. Nós pegamos então e distribuímos a nossa gordura corporal em várias morfologias. Exemplo, nós homens temos mais gordura visceral, ok? Isso é sabido, né? Nós homens temos mais gordura visceral. O pessoal fala aquela barriga de tomador de chope. Não é bem o chope que faz isso, né? O que faz é a testosterona que dirige essa gordura nessa região. Então, nós temos mais essa gordura. Essa gordura visceral tem uma quantidade de receptor beta-2 adrenérgico, beta-break. Beta-break. Então, se tem mais receptor beta, quando dispara a adrenalina, vai e mobiliza a gordura nessa região. Beleza? Tranquilo. Já a gordura subcutânea, aquele pneuzinho que insiste em sair para fora da calça e tal, ali tem receptores alfa e beta. Então é mais difícil a quebra de gordura dessa região subcutânea, na região da cintura, tá? E a gordura feminina? Então, a menina, quando ela entra no clima, quando ela tem a primeira menstruação, que ela tem ali a menarca, né? Até ela entrar na menopausa, ela aumenta a gordura femoral. Essa gordura femoral tem mais receptor alfa-adrenérgico. Beta-break. Alfa-inibe. Então, o que acontece? A mulher, durante o período reprodutivo, e quando ela utiliza como técnicas contraceptivas o uso de hormônios, elas tendem a aumentar a gordura femoral, tá? Tende a aumentar a gordura femoral. Quando ocorre a mudança dessa tendência da mulher de ter mais gordura femoral? Em 2 momentos. Primeiro momento, na gestação, porque esses hormônios eles mudam. Então, a mulher diminui o estímulo para a gordura femoral. Segundo momento, quando ela entra no climatério, porque, novamente, ocorrem as mudanças desses hormônios. Tanto é verdade que, se a gente lembrar de uma avó nossa, tal, a gente vai lembrar que ela tinha uma coxa mais grossa, daí ela entrou na menopausa, a coxa dela afinou e ela teve uma barriguinha. É exatamente essa migração da gordura femoral para a região da gordura visceral, que é a mesma gordura que nós temos a vida inteira, tá? Então a mulher, quando ela migra para a menopausa, a gordura migra para essa região visceral e alguns autores chamam isso de androgenização da adiposidade, ou seja, a mulher passa a ter uma adiposidade parecida com a do homem, tá? Ela passa a ter uma gordura corporal semelhante à nossa. Eu vou abrir os comentários para saber quais são as dúvidas que vocês têm. Ficou claro, pessoal? Tem alguma dúvida? Se tiver, manda aqui que a gente vai conversar, tá bom? Deixa eu aproveitar e tomar água, antes que eu comece a tomar bronca de todos vocês e da minha esposa querida aqui. Então, nós já entendemos a diferença de quebra da gordura, lipólise e oxidação. Nós já entendemos que nós temos diferença morfológica do tecido adiposo. Então, a gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem iguais, porque a gordura corporal ela segue um padrão morfológico distinto de pessoa para pessoa. Pode ter homens que têm mais gordura femoral? Pode. Não é muito frequente, porém isso pode acontecer. Podem ter mulheres que têm mais gordura visceral? Pode, porém isso não é o mais frequente, não é o mais comum. É possível alterar essa migração da gordura femoral para a gordura visceral?
Se nós tivermos uma redução da adiposidade, o que vai acontecer? Esse estímulo de migração ele é menor. Então, o primeiro ponto, diminuir a adiposidade. E esse dado é um dado importante porque a gordura femoral ela é uma gordura difícil de ser perdida, porque ela tem muito receptor alfa-2 adrenérgico. Quando ela passa para a gordura visceral, ela tem um inconveniente, que a mulher passa a ter mais risco de problema cardíaco, tanto que a mulher infarta normalmente depois da menopausa. O homem infarta dos 40 aos 50 anos. A mulher ela infarta depois da menopausa. Então a mulher normalmente infarta mais velha. Por quê? Porque é exatamente esse ponto que eu acabei de contar para vocês. Tá? Ele vai aumentar essa gordura visceral na mulher lá pelos 50 e poucos anos e ela vai acabar infartando com 60, 70 anos. Tá? O homem vai infartar com 50. O homem que infarta com 50, 40, 50, normalmente é um infarto cruel, agressivo e normalmente letal. A mulher que infarta aos 60, 70, nem sempre ele é perigoso porque o coração já criou circulações colaterais, já está um pouco mais defendido para isso, né? Então, quando a gente pensa nessa lipólise, a gente falou que a adrenalina e os seus análogos, eles funcionam ali. Já na oxidação, nós temos outras ações. Por exemplo, irisina vai agir lá na oxidação, a gente vai ter outras substâncias que vão agir lá na oxidação, e a gente vai falar delas daqui a pouquinho, tá? Então, a gente já começou a separar essa ação, né, entre a lipólise e a beta-oxidação. Qual substância que vai agir na lipólise, promovendo uma lipólise por um período maior? A gente vai ter alguns alcaloides que fazem isso, e a gente vai ter, por exemplo, um muito conhecido que é a cafeína, assim como os seus análogos, né? Guaraína, por exemplo. Como vai funcionar isso? Eu falei para vocês, né, que a gente estimula a lipólise, e essa lipólise ela é feita por um segundo mensageiro. Lembra dessa história que eu falei? Então, a cafeína e a guaraína e seus análogos, eles vão inibir a degradação desse segundo mensageiro, vão manter esse segundo mensageiro ativo por um período maior. Tá? E aí a gente consegue fazer essa lipólise por um período mais prolongado também. Tá? Daí tem uma pergunta aqui da Edna, deixa eu ver. Pode-se dizer então que se entrar no sobrepeso enquanto jovem, quando chegar no climatério, essa migração será maior que naquela que estava eutrófica quando jovem? Então, Edna, o que acontece é que se você... e é uma coisa interessante, né? E aí a gente já vê uma coisa que é uma avaliação do brasileiro, né? O brasileiro ele valoriza essa questão dessa gordura femoral na mulher. As mulheres brasileiras também gostam muito dessa gordura femoral. Porém, quando essas mulheres que tiveram mais gordura femoral, elas ingressam na menopausa, elas correm mais risco de ter hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão e por aí vai. Tá? Então, na nossa cultura brasileira, essa é uma cultura que predispõe as mulheres a isso. Então, é interessante entender como isso funciona e como a gente poderia agir para impedir que isso acontecesse. Ok? Tudo bem? Então, já entendemos que a lipólise ela é diferente de um para o outro, né? Então, daí a Praia e Moda perguntou: cafeína inibe o quê? A cafeína ela vai manter a lipólise por um período maior. Quem gostar de mecanismo, quem gostar de bioquímica, eu explico rapidinho aqui. A cafeína vai inibir uma enzima chamada fosfodiesterase e vai manter a atividade da AMP cíclico mais alto. Essa AMP cíclico vai estimular a lipase hormônio sensível,
que é uma enzima que quebra a gordura, lipase, sensível ao hormônio que é a adrenalina, tá? Então mantém a lipase hormônio sensível aumentada. Então a cafeína, guaraína e seus análogos todos agem nessa região, tudo bom? Nós já entendemos como isso funciona. Nós temos algumas substâncias que têm uma ação muito semelhante a essa cafeína. A yohimbine, eu fiz um post outro dia, quem perdeu vai lá no meu feed, tem lá um Reels que eu fiz sobre isso, também tem uma ação aí, e alguns outros que têm ação que são antioxidantes. Além de serem antioxidantes, também agem nesse mesmo mecanismo que nós acabamos de falar. Tudo bem? Agora, o que eu preciso para queimar essa gordura? Para queimar essa gordura, eu preciso chegar lá no tecido muscular. Eu vou desativar aqui os comentários para a gente chegar lá no músculo. Daqui a pouquinho a gente volta com os comentários. Quando eu vou, então, oxidar essa gordura lá no tecido muscular, ocorre um dado interessante. Eu vou transferir esse ácido graxo para dentro da célula muscular. Esse ácido graxo dentro da célula muscular, ele fica entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Para que não fique caso da Maria Joana, o que a gente faz? A gente coloca uma molécula de coenzima A, que é uma molécula gigante, apesar do nome ser pequenininho, né? Coenzima A, mas é uma molécula grandona. E esse ácido graxo, ele fica preso agora às membranas celulares, ele não consegue mais sair. Porém, ele também não consegue entrar na mitocôndria para ser queimado. Para que ele possa entrar, nós vamos precisar de uma substância chamada carnitina. O que essa carnitina faz? Eu já expliquei, né? A gente fez uma live só sobre ela, não perca isso, a gente já falou, mas voltando, essa carnitina ela vai deslocar a coenzima A e vai transferir esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Existe todo um complexo para isso acontecer, chama CPT, que é carnitina, palmitoil transferase, palmitoil é o nome do ácido graxo também, tá? Que vai fazer esse transporte, faz toda a regulação dessa via. Quando eu transporto esse ácido graxo, eu preciso de uma outra molécula de coenzima A e a carnitina volta. Então, o que a carnitina faz? Ela faz um shuttle de ácido graxo, faz um transporte de ácido graxo, um vai e vem. E nesse vai e vem, ela vai colocando o ácido graxo para dentro da célula para ser oxidado. Um dado importante, essa carnitina não é o fator limitante para a queima da gordura. Nós temos carnitina em abundância. Nós temos muita carnitina. Quando eu suplemento com mais carnitina, o que eu tenho? Mais carnitina. E se suplementar com mais, eu vou ter mais carnitina ainda. Então eu vou oxidar mais? Não vou oxidar mais. Por quê? A carnitina não é o fator limitante. O fator limitante para a oxidação dessa gordura é a coenzima A, que vai garantir ela ficar fixa dentro da mitocôndria e lá ser queimada. Tá? Teve um autor muito inteligente chamado Krebs, que ele falou que para esse ácido graxo ser quebrado, ele precisa ser recebido por uma estrutura chamada oxalacetato, que quem gera é o carboidrato, ok? Então, olha só, para queimar a gordura, eu preciso do carboidrato. Ah, Lancha, e se eu não consumir carboidrato? Não tem problema, a gente dá um jeito. Que jeito que a gente vai dar? Se não tem carboidrato, a gente vai gerar um carboidrato. Ah, que legal. A partir do quê? A partir da proteína do seu corpo. Como assim? Nós não temos estoque de proteína. Então, a gente vai degradar o que você tem no seu corpo para gerar esse carboidrato num processo chamado de neoglicogênese. Quem gosta de bioquímica, eu vou dar os nomes. Esse papel da proteína fazendo isso se chama anaplerose. Tá? Anaplerose, que é você repor intermediários do ciclo de Krebs a partir de fontes que não são carboidrato, que é no caso a proteína. Eu vou ativar os comentários aqui para vocês mandarem as perguntas de vocês, enquanto eu pego a minha aguinha benta para que a gente possa continuar conversando. Tudo bem, pessoal? Perceberam a diferença de lipólise para beta-oxidação? Então agora a gente já chegou lá na beta-oxidação.
tá? A gente já começa agora a queimar essa gordura. Dado importante, pessoal, ninguém vai perder gordura na urina, tá? Ah, eu faço drenagem linfática todo dia. Tá ótimo, se você se sente bem, não tem problema nenhum. Só que a gordura não vai sair daí, ok? Como dizia meu amigo Luiz Fernando Bicudo Pereira Costa Rosa, ninguém faz xixi de manteiga. Tá? Então, você pode fazer o que você quiser de drenagem, eu me sinto super bem, eu acho uma delícia, eu faço um monte de xixi, legal, só que não é a gordura, é a água, tá? Se você eliminar a gordura pela sua urina, procura um nefrologista que tem coisa errada. Suplementação de cola. Daria para suplementar com coenzima A? Não. Por quê? Apesar do nome ser pequenininho, coenzima A, né? CoA, a estrutura molecular é muito grande, ela não é absorvida pelo nosso estômago intacta, ela é hidrolisada, absorvida como vitaminas, uma parte de peptídeos, tal. Então nós não absorvemos coenzima A. Nós temos que produzir coenzima A. E como nós conseguimos produzir coenzima A? Aumentando o número e tamanho de mitocôndrias. Como nós conseguimos aumentar o número e tamanho de mitocôndrias? Fazendo exercícios que aumentem a intensidade, diminuam. Para fazer isso, nós precisamos flutuar a intensidade do esforço. Nós não podemos ficar em intensidades confortáveis. Treinos confortáveis não estimulam a produção de coenzima A. Treinos confortáveis não estimulam a biogênese mitocondrial. Para que isso aconteça, nós precisamos aumentar a intensidade do esforço. Como é que nós conseguimos aumentar a intensidade do esforço? O caso aqui fala assim, pode fazer o HIIT? Pode. O ideal é que a gente tenha uma referência de cada um de nós. Por exemplo, eu tenho a minha intensidade, a Lu tem dela. Não adianta eu tentar suplementar com coenzima A, que eu não vou aumentar a coenzima A. A Vida Lava, ela falou, suplemento de coenzima Q10, serve para isso? Não, coenzima Q10 é um antioxidante, potentíssimo, sistema nervoso central, só que as doses eficientes da coenzima A, coenzima Q10, para funcionar como antioxidante, você precisa consumir doses acima de 200 miligramas, o que torna uma suplementação caríssima, tá? Então, coenzima Q10, para que você tenha o efeito protetor, você precisa de doses elevadas. Coenzima Q10 não é coenzima A, tá? Vamos entender que são coisas diferentes. Coenzima A é aquela que vai fixar o ácido graxo para ser queimado na mitocôndria. Coenzima Q10 é aquela que age como antioxidante, tá? Que vai agir lá protegendo o nosso corpo dos radicais livres, ok? Para aumentar, então, a quantidade de coenzima A, eu preciso aumentar as mitocôndrias. Para aumentar as mitocôndrias, eu preciso aumentar a intensidade do esforço. Para aumentar a intensidade do esforço, eu preciso saber quais são os meus limiares. Para saber quais são os meus limiares, eu preciso de um teste cardiopulmonar ou teste ergoespirométrico. A partir dali, eu sei qual a intensidade correta que eu vou usar para fazer o meu exercício. Lembrando que exercício confortável não faz biogênese mitocondrial. A Lu está colocando uma pergunta aqui para mim. Peraí. Então, a cafeína ela pode agir na lipólise, tá? Mas ela não age na beta-oxidação. Tá? A beta-oxidação é onde eu vou pegar vários carbonos e transformar em CO2 e água. CO2 e água. Tá? Isso é a beta-oxidação. Por que chama beta-oxidação? Porque eu vou quebrar de 2 em 2 carbonos. Carbono alfa, carbono beta. Carbono alfa, carbono beta. Beta-oxidação. É exatamente esse o papel. Quebrar de 2 em 2 carbonos. Quais seriam, então... Pode fazer a pergunta aqui.
Treino em jejum melhora a biogênese mitocondrial? Então, a ideia, ela surge com o pessoal da Holanda, que tentava fazer exatamente isso, fazer os indivíduos treinarem em jejum para promover a biogênese mitocondrial, para depois aumentar o desempenho deles. Consegue fazer, só que é um aumento discreto, nada significativo que faça grande diferença em relação ao estado alimentado. Por quê? No estado alimentado, você consegue fazer o exercício em intensidade mais alta. Quando você faz o exercício em jejum, obrigatoriamente a sua intensidade é mais baixa. Por que que a intensidade é mais baixa? Porque a via glicolítica, ela fornece muito mais energia por unidade de tempo, enquanto que a via lipolítica e a beta-oxidação fornece menos energia por unidade de tempo. E na medida em que você diminui a intensidade, você diminui o estímulo para a biogênese mitocondrial. Então, aquilo que parecia ser um grande resultado, um tremendo achado, mostra que, ao privar o indivíduo de alimentos, ao privar o indivíduo de carboidrato, você acaba jogando contra uma adaptação celular que vai favorecer a quebra e a oxidação dessa gordura. E isso vai fazer diferença no resultado dele, ou seja, não vai promover maior oxidação de lipídios. E aí, o Davidson pergunta aqui, a suplementação de carnitina somente seria indicada em pessoas com deficiência de carnitina? Então, mas essas pessoas, elas não sobrevivem. Existe uma doença metabólica, que a pessoa tem uma deficiência do metabolismo da carnitina, mas elas normalmente morrem antes de completar 1 ano de idade, tá? Então, acaba não funcionando, acaba não dando certo. Tudo bem? O que foi? Pergunta. Ah, não vi qual que é. É pra você ler. Essa aqui. Massa. Mas e a caminhada, 60%? Não queima mais que a corrida? Outro dia você falou isso ou eu entendi errado? Ah, essa pergunta é muito legal. O gasto calórico, então essa conta você pode fazer de uma forma muito simples. O gasto calórico você pode estabelecer pela distância deslocada. Existe uma diferença entre correr e caminhar? Existe. Ela é discreta, favoravelmente para a corrida. Porém, se você estabelecer a distância deslocada, por exemplo, eu peso 70 quilos. Se eu desloco 1 quilômetro correndo ou caminhando, 70 calorias. Se eu desloco 10 quilômetros, 700 calorias. O que vai mudar? 700 quilocalorias correndo, eu vou utilizar durante a corrida maior quantidade de carboidrato. 700 quilocalorias caminhando, eu vou usar nessa caminhada maior oxidação de lipídio. O ponto é, não fiquem atentos a isso. Fiquem atentos que se você estimular esse indivíduo a fazer um treino longo em baixa intensidade, um treino mais intenso numa distância menor e um treino forte e fraco, você estimula todas as vias metabólicas para ganhar eficiência, para queimar gordura no futuro. Não olhem para aquela atividade apenas, mas olhem para o treinamento que você está propiciando para o indivíduo para que ele evolua a capacidade de queima de gordura dele. Ok? Respondida a pergunta? Se não respondi, manda aqui que eu falo de novo. Pessoal, os chás estão em moda, né? Tem pessoal tomando um chá aí meio diferente no Brasil, né? Chá verde, chá branco e chá mate são todos ricos em análogos da cafeína. A ação deles vai ser sobre a lipólise. Eles vão alterar a oxidação de gordura? Não. Eles vão alterar a lipólise. Eles vão manter a lipólise por um período mais prolongado, mas eles não vão garantir a queima da gordura. Isso vai acontecer.
Repete a explicação da intensidade do exercício, substrato energético, Ótimo. gasto energético. Eu tenho aqui a minha assessora para assuntos de perguntas, que é a Luciana, doutora Luciana Lanche. Ela falou assim, repete a pergunta da intensidade do exercício. Então, primeira coisa, vamos estabelecer o gasto calórico igual. O gasto calórico igual, vamos usar da física o nosso cálculo de trabalho. Trabalho, eu vou fechar aqui os comentários só para a gente conseguir entender tudo junto aqui. Cálculo de trabalho, massa vezes distância deslocada. Trabalho, eu vou chamar isso de calorias, tá? Eu vou me dar essa liberdade poética. Então, se eu multiplicar meu peso pela distância, vai dar aproximadamente as calorias. Então, 70 quilos vezes 10 quilômetros, 700 quilocalorias. Vale esse cálculo? Vale. É bem próximo disso. Então, 700 quilocalorias para percorrer 10 quilômetros. Correndo? Andando? Não muda. O trabalho é o mesmo, tá? Então, ponto. Agora, se eu faço isso numa intensidade mais leve, a fração dessas 700 quilocalorias gastas será maior em gordura. Se eu faço essa distância mais intensa, maior parte dessa fração de energia será de lipídio, será de carboidrato. Então, diminua a intensidade, lipídio. Aumenta a intensidade, carboidrato. Então, se eu quero entender como funciona a participação, eu aumentando a intensidade, eu uso mais carboidrato. Eu diminuindo a intensidade, eu uso mais lipídio. Perfeito? Ok. Agora, se eu quero melhorar a capacidade oxidativa de gordura do meu cliente, do meu paciente, o que eu preciso fazer com ele? Estimular todas as vias metabólicas. De que jeito eu consigo fazer isso? Primeiro, eu faço um treino longo, perto do primeiro limiar. Um outro treino mais intenso no segundo limiar. E um terceiro treino que eu flutuo a intensidade. Por quê? Nesse sentido, eu melhoro todas as vias metabólicas. Eu estimulo a biogênese mitocondrial e eu vou aumentar a capacidade que ele tem de oxidação de gordura como um todo. Ficou claro isso? Tranquilos? Sim ou não? Dúvida? Vou abrir aqui para vocês mandarem as perguntas de vocês, enquanto eu vou pegar e tomar a minha aguinha aqui. Tá. Ficou boa a explicação aqui? Então, pessoal, olha só. Tem muitos detalhes nessa história e acho que esse é o ponto mais importante, né? Como tem muita informação e muita gente me perguntou como faz para aprofundar o conhecimento, foi exatamente com esse intuito que a gente criou a mentoria. Eu sei que esses nossos encontros aqui, eles já estão trazendo informações importantíssimas para o seu dia a dia, para o seu trabalho. E aqueles que querem aprofundar mais, saber mais, foi para isso que a gente criou a mentoria. O que é a mentoria? Exatamente uma imersão num conteúdo mais profundo desses que a gente está fazendo, para que você tenha a capacidade de reagir aos modismos, para aquilo que as pessoas inventam, que não tem nenhuma fundamentação científica. É dar condições para que você consiga combater esses modismos sem fundamento nenhum, para dar segurança para você conseguir reagir contra esses gurus do emagrecimento, que não tem nenhuma fundamentação científica. E aí as pessoas perguntaram aqui no direct para mim, mas Lancha, o que é como é que funciona a mentoria? A mentoria, ela tem um conjunto de aulas gravadas, são 39 aulas gravadas,
toda a turma nova, a gente vai atualizando isso. Nós temos 6 encontros ao vivo por Zoom. Como é que é esse encontro ao vivo por Zoom? A gente tem um dia da semana, toda semana a gente vai se encontrando e a gente vai discutindo os temas para tirar as dúvidas, olho no olho, e por isso que é pouca gente. Então, nós temos limite de 100 pessoas para a turma da mentoria, porque no grupo do Zoom a gente não consegue ficar com muita gente ali. E aí, nesses 6 encontros, a gente discute tudo que vocês assistiram gravado, as dúvidas que tiveram, mais as dúvidas do dia a dia de vocês, da clínica, do atendimento profissional de vocês, tudo que vocês tiverem ali. Além disso, vocês têm na mentoria participação no nosso grupo de pesquisa, que são as reuniões temáticas. Lá vocês vão entender como é que faz uma pesquisa científica, da onde surgem as ideias, quais as metodologias, vão entender o que é uma meta-análise, como é que faz um estudo como esse, para vocês saberem como funciona isso. Todo o material que você vai ver na mentoria, todas as aulas e tudo mais, tem uma apostila totalmente ilustrada que você também recebe. Além disso, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, onde nós ficamos tirando as dúvidas ali. Eu até comentei hoje que quando a gente veio para cá, para a França, eu fui dormir, tem a diferença de fuso horário, no dia seguinte tinham 120 mensagens no nosso grupo de WhatsApp, porque existe uma troca muito intensa, uma troca muito dinâmica. Esse grupo de WhatsApp é comigo e com a Lu participa junto comigo, então existe uma troca muito grande a esse conteúdo. Todas essas nossas aulas aqui do desafio SMA, eles ficam gravados e eles passam para o acervo dos mentorandos. Então, os mentorandos têm um portfólio de filmes e vídeos que foram as lives que a gente gravou todas, ficam para os mentorandos. Vocês têm acesso a isso, vocês podem ver durante 2 anos tudo o que vocês quiserem. Então, eu estou aqui na mentoria, eu queria rever a nossa aula sobre whey, sobre canetina, sobre ômega 3. Você vai ver a aula que você quiser, quando você quiser. Eu quero ver 10 vezes. 10 vezes, 20, 30, quantas vezes você quiser. Isso passa a ser o seu acervo, tá? E aí, uma coisa que é interessante, perguntaram para mim assim, é só para Nutri? Não. Nós já tivemos no nosso grupo veterinários, né? A Aninha, que entrou outro dia aqui, eu não sei se ela está aqui hoje com a gente, a Aninha era veterinária, ela fez parte do nosso grupo. Nós tínhamos o Sidney também, que era veterinário, nós tínhamos o Edson, que era lá do Rio Grande do Norte, que é médico, nós tínhamos farmacêutico, nós tivemos médicos que eram de medicina nuclear fazendo curso, então assim, gente de todas as áreas, né? E quanto maior for a variabilidade de formação, maior é a riqueza do grupo. Muitos estudantes de todas as áreas já participaram e participam até hoje, né? Aninha, que está aqui, acabei de falar de você. Então, Aninha, que é veterinária e também estudante de nutrição, participou, ela estava no primeiro ano da faculdade, né, Aninha? Então, assim, a gente tem gente de todas as áreas, e é exatamente essa riqueza que faz a mentoria ser tão atrativa e tão interessante. Dentista e advogado também a gente tinha, né? Então, esse dado é um dado interessante. Se você fizer a sua inscrição lá fizer, na verdade, a pré-inscrição lá no link da bio, o que vai acontecer? Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai abrir a inscrição para a mentoria. Porém, você, às 7 horas da manhã, a gente vai abrir a inscrição para a mentoria. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, abre para todo mundo. Todas as mídias, todo mundo. Só que quem tiver no grupo VIP, na pré-inscrição, recebe 10 minutos antes o link para fazer a inscrição na mentoria. Bom, qual a vantagem? Nós temos bônus. Os 20 primeiros recebem um livro autografado por mim na sua casa. Tá? A gente manda pelo correio na sua casa. Eu faço uma dedicatória com a caneta especial que meu pai me deu quando me formei. Então, eu não uso essa caneta em momento nenhum, apenas para momentos importantes como esse. Tá? Então, a gente vai lá.
Os 50 primeiros vão participar de uma imersão de 4 horas com Rodrigo Manda sobre interpretação de exames laboratoriais na prática clínica. Tá? Todo o material que tiver, ele fica disponível para você por 2 anos. Então, por 2 anos, você pode ver isso quando quiser. Então, fazer a sua inscrição no link da bio, fazendo essa pré-inscrição, você recebe um cupom que vai te dar um desconto de R$1.000 sobre o preço final da mentoria. Então, o preço final da mentoria é R$3.000, você vai pagar R$2.000. Você vai pagar R$1.000 a menos, na verdade, 1.997. Além disso, você vai ter a chance de concorrer aos livros autografados. A Aninha recebeu um livro autografado. E você vai ter chance de concorrer também à imersão com o Rodrigo Manda sobre interpretação de exames laboratoriais na prática clínica. Então, essa é a ideia. Então, nós temos essa turma agora, são 100 vagas apenas. A gente gostaria de atender a todo mundo, de atender os 800 que entraram na nossa live hoje, mas a gente não consegue, uma limitação minha, né? E a gente consegue atender 100. Por quê? Porque o grupo do WhatsApp, a gente fica trocando mensagens, sou eu e a Lu que respondemos lá para vocês. Nós temos o nosso momento de encontro ao vivo, nós estaremos presentes, conversando com vocês, tirando as dúvidas. Então, é exatamente isso que a gente quer, pegar na sua mão e fazer a diferença na sua vida profissional. Se eu tivesse um mentorando na minha vida acadêmica, eu sei que ela teria sido mais agradável. E eu quero que a vida profissional de vocês seja mais agradável. Não, eu não vou falar mais fácil, mas mais agradável. Esse é o ponto importante. Tá? Lidiane, a aula de creatina, ela fica agora como acervo dos mentorandos. Então, os nossos mentorandos vão ter acesso ali à aula de creatina, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tranquilos? Amanhã estaremos aqui. Obrigado, Kelly. A Kelly está colocando. A Kelly foi da primeira turma, né? Amanhã nós teremos a aula de revisão de todas as aulas. Não esqueçam, se você for com alguma dúvida, amanhã vem aqui, a gente vai discutir sobre esse assunto, vai falar sobre tudo isso. Nós tivemos 10.000 inscritos no desafio Suplementação Nutricional Aplicada. Você que chegou até esse momento, saiba que você já é uma exceção, porque as pessoas que persistem, que vão até o fim, são poucas, e isso que faz a diferença do profissional